Fala pessoal, e nesse vídeo quero fazer comentários a respeito de um procedimento do inquérito policial, que acredito ser um verdadeiro monstrinho jurídico. Trata-se do indiciamento. Isso porque tenho sérias dúvidas a respeito da sua finalidade. Estou convencido que a legislação específica que o regula é insuficiente. E o pior, é causa de estigmatização social do investigado. Afinal, o que seria o indiciamento? Qual a sua finalidade? Quais suas consequências? Seria possível combater um indiciamento tido como ilegal? Pois bem, colegas, assistam esse vídeo até o final, onde pretendo trazer questões, responder esses questionamentos. Pois bem, preliminarmente informo aqui que existem autores que fazem uma distinção entre indiciamento e formal indiciamento. Eu não vou fazer isso, vou tratar o indiciamento de modo geral. O indiciamento ele pode ser visto, pode ser encarado, definido como um ato formal, um ato administrativo, privativo do delegado de polícia, logo assim, ele se delimita na investigação criminal, em que uma pessoa, em que é dado conhecimento a uma pessoa que ela deixa de ser vista como uma suspeita e passa a ser, a partir de então, tratada como uma provável autora do crime investigado. O delegado de polícia fala a ela: olha, você era suspeita, para nós agora, você é a provável autora porque contra si convergem indícios de autoria. Mas qual seria a finalidade do indiciamento? Muitos dizem que o indiciamento ele teria ali como finalidade levar ao conhecimento daquela pessoa que até então era suspeita, que a partir de então ela passa a ser investigada como a provável autora, e a ela também passam a assistir garantias constitucionais, por exemplo, direito ao silêncio, de não produzir prova contra si. Ela não passa a ser mais obrigada a colaborar com a investigação criminal. Na minha opinião, se o indiciamento se resumisse a isso, eu não teria maiores questionamentos a respeito dele. Entretanto, quando o delegado de polícia indicia a pessoa, ele também procede à sua formalização, que é comunicando o Instituto de Identificação Responsável do Estado, que aqui em São Paulo é o IIRGD. Então, a partir daquele momento da formalização do indiciamento, o investigado passa a ostentar registro criminal no seu nome. Registro criminal esse que poderá o acompanhar até o final da sua vida, ainda que ele seja declarado inocente. Entendo ser um ato de constrangimento essa formalização. Vejo que não tem funcionalidade alguma. Isso porque o delegado de polícia tem a sua independência funcional. Mas o promotor também o tem. O delegado de polícia deverá encerrar a investigação policial em determinado momento, relatar o inquérito policial e encaminhar os autos para o Ministério Público. Lá o promotor de justiça pode tomar conclusão distinta do delegado de polícia. O promotor de justiça tem a opinião delicti, é o detentor da opinião delicti. E ele pode promover, inclusive, o arquivamento daquela investigação porque não se convenceu da autoria criminosa do indiciado. E teríamos aqui uma situação interessante. A pessoa preservará a sua inocência, mas terá ali anotado um antecedente criminal no seu nome, ainda que seja arquivado e que seja avisado isso. Repito, essa anotação poderá acompanhá-lo até o final da sua vida, mesmo sendo inocente. Essa aqui é a minha primeira crítica. Tenho outras críticas também por conta das consequências. Ainda que essa pessoa seja declarada inocente, o inquérito policial arquivado, ela pode sofrer ali um constrangimento numa abordagem policial, em que os policiais poderão consultar a fonte de dados e ali
terem o conhecimento que aquela pessoa já foi indiciada, por exemplo, por um crime grave. Essa pessoa pode ter algum constrangimento também se resolver prestar um concurso público. Imagine que essa pessoa queira prestar um concurso público para promotor de justiça, para ingresso no Ministério Público, e ela equivocadamente foi indiciada por um homicídio qualificado. Será que essa pessoa será aprovada nesse concurso? Bom, repito, não encontro funcionalidade alguma nessa formalização do indiciamento. É motivo constrangedor. Aliás, falo mais, o próprio ato de formalização do indiciamento ele pode ser constrangedor. Isso porque nos termos da Lei 12.037, ainda que identificado civilmente a pessoa, o delegado de polícia pode compeli-la a proceder o reconhecimento, ao procedimento de identificação datiloscópica e fotográfica. Aliás, ela pode se sujeitar ao recolhimento de material biológico para fins de se traçar o seu perfil genético. Bom, nem tudo está perdido. Ainda que a autoridade policial, o delegado de polícia, tenha ali a sua independência funcional para decidir ou não a respeito do indiciamento, a Lei 12.830 determina uma providência tida como mínima. O delegado de polícia, ao decidir pelo indiciamento, ele deverá realizar ali uma análise fático-jurídica, ou melhor dizendo, uma análise técnico-jurídica dos fatos, para, na sequência, justificar o ato de indiciamento. Ou seja, não existe espaço para subjetivismo. O delegado ele não pode indiciar porque ele não foi com a cara da pessoa, do investigado, porque ele acha, ou então porque aquela pessoa tem cara de prontuário criminal. Ele vai precisar justificar. E se assim não o fizer, temos um indiciamento tido como ilegal. E se for ilegal, compete ao advogado no Poder Judiciário impedi-lo ou cancelá-lo. Vou trazer aqui um exemplo, um caso prático que me ocorreu. Eu advogava para uma pessoa que ela respondia a um processo administrativo e também era investigada no inquérito policial. O fato era o mesmo. O inquérito policial era constituído de provas, de elementos de informação extraído exclusivamente daquele processo administrativo. Ou seja, o que tinha aqui era exatamente o que tinha lá, nem menos, nem mais. Num determinado momento, a autoridade administrativa optou e justificou pela absolvição. Mas, ao mesmo tempo, o delegado de polícia intimava esse meu cliente para comparecer na delegacia para ser intimado e interrogado, mas sem qualquer justificativa. Tomei as minhas providências no Poder Judiciário, expliquei para a juíza que, olha, excelência, está tendo aqui uma contradição. Como um processo administrativo pode opinar pela absolvição e o delegado, sem justificativa alguma, opta pelo indiciamento? Bom, essa pretensão de indiciamento foi cancelada pela juíza e ela foi além. Ela determinou o sobrestamento da investigação até que o processo administrativo fosse encerrado, concluído. Colegas, faço um desafio a vocês. Façam um estudo dos inquéritos em que vocês trabalharam, em que vocês defenderam uma pessoa. Prestem atenção em quantos se encerraram com o indiciamento do investigado. Prestem atenção, principalmente, se esses indiciamentos foram motivados, se o delegado ali explicou por que decidiu indiciar. Prestem atenção numa situação que ocorre muito, que é ilegal.
delegado ele não indicia, os autos chegam no Ministério Público e o promotor requer a devolução dos autos para que o delegado de polícia indicie a pessoa. Isso é ilegal. Como dito, se o promotor de justiça formou a sua opinião, denuncie. Ele não pode requisitar o indiciamento, porque em fase de inquérito, e só no inquérito, compete ao delegado de polícia. Ele tem a sua autonomia, a sua independência para assim decidir ou não. Colegas, encerro esse vídeo aqui. Deixo registrado os meus comentários, as minhas críticas a respeito do procedimento do indiciamento e principalmente da sua formalização. Volto a destacar, não encontro ali razão alguma, finalidade duvidosa que não seja a estigmatização. A legislação que trata, eu acho que ela é insuficiente, temos alguns recortes. Pouca coisa falando no CPP, alguma coisa falando na Lei 12.037, alguma coisa falando na Lei 12.830. Acredito que deveria ser sintetizado no Código de Processo Penal com maiores detalhes, já que o legislador ainda insiste em mantê-lo em nosso ordenamento. Se você gostou desse vídeo, curta ele, compartilhe. Se você não está inscrito no meu canal, faça a sua inscrição. Vou deixar aqui registrado o meu site, tá? Lá tem um blog, pretendo logo em breve escrever um pouco a respeito do indiciamento. Tem meus contatos, telefone, e-mail, WhatsApp. Se você tem aqui alguma dúvida, fique à vontade em me perguntar. Alguma crítica igualmente. Sugestões para outros vídeos, também eu faço. Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo.